Ela comanda uma marca de lingerie criada em 1966 com mais de 300 lojas no Brasil. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Sandra Chayo, a comandante da Hope. Sandra, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigada, Sandra. Você está há mais de 20 anos nessa companhia, né? A companhia fundada pelo seu pai, o Nissin Rara. Quando você percebeu que essa companhia fundada por ele, de certa forma, era sua também, que você teria o comando da companhia? E qual foi a sua primeira decisão quando você sentou na cadeira? Então, Bruno, sabe que eu nunca imaginei trabalhar na Hope. Desde criança, a gente tinha, tanto eu quanto minhas irmãs, a gente tinha uma ligação emocional muito forte com a empresa, porque a empresa familiar é tudo muito misturado, né? Família, empresa, festas de final de ano, era todo mundo junto, até convenção da empresa era na nossa casa do Guarujá, pra você ter uma ideia. Então, a gente tinha essa ligação emocional. Mas, para mim, o meu pai era aquele industrial bem-sucedido e eu queria trabalhar com moda, com design, eu não queria seguir os passos dele, eu queria criar a minha própria história. Só que em 1998, eu decido fazer um estágio na empresa, porque eu estava trabalhando com meu pai na área imobiliária, eu estava estudando arquitetura e eu queria desenvolver os negócios imobiliários, ele tinha alguns terrenos e eu queria trabalhar nesse sentido. Só que eu vi que ele estava passando por um momento de um dilema que ele estava passando na época, porque ele queria expandir os negócios, ele queria levar a fábrica, que era aqui em São Paulo, para um outro estado onde tivesse mais oferta de mão de obra, principalmente. E eu decidi entrar para entender como é que estava funcionando. Aí eu me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E foi assim que foi feito. Eu entrei na empresa, então, em 1999, oficialmente. A fábrica migrou para o Ceará. A gente mudou a fábrica para o Ceará. E a minha principal contribuição nesse momento, sentando na cadeira, foi fazer um reposicionamento da marca, que começou nos produtos, reformulando todo o mix de produtos, passou pela comunicação e culminou com a nossa entrada no varejo através do sistema de franquias. Pois é, franquias. Outra grande mudança aí, a grande mudança nos tempos recentes da Hope foi pelo varejo, né? Por meio das franquias. Por que essa decisão de entrar nas franquias? A nossa cultura sempre foi B2B, business to business. E a gente sempre teve como objetivo fazer com que as pessoas ao nosso lado, que estão com a gente, prosperem. Esse é o nosso verdadeiro propósito. E desde as pessoas, dos colaboradores, funcionários, a confecção emprega, é muita mão de obra intensiva, principalmente mulheres. E meu pai sempre teve essa coisa com mulheres, né, de querer empoderá-las realmente. E quando a gente decidiu entrar no varejo, a gente viu no sistema de franquias uma maneira de oferecer essa oportunidade de outras empreendedoras e empreendedores viverem do nosso mesmo sonho de esperança. A gente entra com todo o nosso know-how, com os produtos, a gente tem fábrica própria até hoje. A fábrica é? Fica no Ceará. Ceará, tá. Na cidade de Maranguape. Tá. E todo o know-how que a gente tem, que a gente adquiriu nesses mais de 20 anos de varejo, oferecendo para o franqueado essa oportunidade de empreender com mais garantia de sucesso. Eu tenho uma informação e eu quero que você confirme à nossa audiência que a rede de franquias fatura algo em torno de 500 milhões de reais. No ano passado. No ano passado, tá. Mais, é. E vocês querem dobrar esse número, né? Chegar a bater ali o bilhão. Chegar o bilhão até o fim de 2026. Como? É uma parte de uma estratégia bem ambiciosa que a gente tem, não só de ganhar mercado, mas de ganhar relevância na vida, principalmente na vida dos nossos clientes. A gente passou por um processo de ampliação, não só de portfólio, mas também de oferta de modelos de negócios. A gente lançou uma marca de moda fitness em 2017, então tem essa ampliação de categorias onde a gente pode atuar. A gente entrou no mercado masculino em 2022, então toda a parte de underwear masculino. A Hope deixa de ser a marca de lingerie e passa a ser uma marca de moda íntima para todos. E a gente também
lançou então um modelo híbrido de lojas que carrega as duas marcas, tanto o Hope quanto o Hope Resort, que é essa moda praia e fitness. E a gente começou por cidades periféricas. Começamos pelo interior, um modelo muito vencedor, onde o franqueado ganha muito dinheiro, lojas de rua, e a gente está expandindo isso agora para as capitais. Então, a gente tem a oportunidade de realmente dobrar a rede de franquias, mas além disso... Em pouco tempo dobrar, né? Um número poderoso em pouco tempo, né? Mas com essas categorias e com esse modelo híbrido que está um sucesso, melhor vendedor de franquia é o próprio franqueado que já está ganhando dinheiro, né? E tá bom, você está satisfeita com esse modelo de franquias? Porque eu recebo aqui no Show Business visões diferentes, porque semanalmente a gente recebe os maiores CEOs do país. Eu recebi, semanas atrás, Miguel Kriegsner, fundador e presidente do Conselho de Administração do Boticário, que você conhece. E o Boticário tem 4 mil, né? 4 mil lojas, são centenas de franqueados. O maior franqueador, né? É o maior franqueador, né? E você, eu já recebi aqui também esse ano o Júnior Durski, fundador e CEO do Madeiro, e ele já falou uma visão oposta. Ambos são de Curitiba, ali do Paraná, visão oposta. Ele fala assim, ó, eu não gosto do modelo de franquia, eu mesmo gosto de construir os meus restaurantes pelo Brasil. Você é do time do Miguel Kriegsner, né? Você está satisfeita? Muito satisfeita. O Miguel foi um precursor, ele ao lado do Marcelo Scherto, que você leu o livro dele, você conheceu, foram as pessoas os visionários que fundaram o modelo no Brasil. O Brasil tem uma lei de franquia muito desenvolvida, tem a circular de oferta de franquias, é um modelo de negócio muito vencedor. E no Brasil, por uma série de questões tributárias e legais, é um modelo que favorece, principalmente para quem trabalha no varejo de moda, beleza, nesses itens de consumo que tem um preço médio adequado. Talvez o Madeiro, por ser serviço, seja um pouco diferente, mas né? Mesmo assim tem muitas franquias de serviços muito importantes, né? E de sucesso. Eu sou muito fã do sistema de franquias porque, para mim, minha franqueada do Paraná, ela é a dona da Hope do Paraná. E ninguém vence a dona de um negócio querendo fazer acontecer. Não, e conhece a cultura da região, né? O Brasil é muito diverso, é sotaque diferente, são culturas diferentes. Você gosta de andar pelo país aí, pelas franquias para ver? Adoro. Qual que é o seu perfil aí de líder mesmo? Mão na massa, eu gosto muito de visitar loja. Antigamente, quando eu não era tão conhecida, porque agora tem esse outro lado, né, da exposição nas redes, mas eu adorava ficar em loja só para ouvir comentários das clientes. Na época a gente não tinha masculino ainda, ver os comentários das clientes sobre os produtos, o que ela pedia para a vendedora. Você tira tanto insight, né, quando você está lá no varejo com a mão na massa, atrás do balcão, ouvindo cliente, não tem ferramenta mais poderosa do que essa. A Sandra falou, quando eu era menos conhecida, né? Porque você virou uma voz muito importante, a Sandra virou uma voz muito importante, sobretudo para o empreendedorismo feminino. Você é seguida por muitas pessoas, muitos perfis nas redes sociais e de muita gente interessada em empreendedorismo. Eu imagino muitas mulheres. O que você mais escuta nas ruas quando o assunto é empreender? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais sedentas por informações e por bons exemplos. Então, eu acredito que eu seja um bom exemplo de uma empreendedora que deu certo. Eu empreendi na empresa da minha família, transformei uma indústria num varejo e acho que é um modelo que deu tão certo que as pessoas gostam de se inspirar. E através das minhas redes sociais, eu busco fazer exatamente isso. Meu pai era uma pessoa que ajudava as pessoas a empreender. Não só nós, filhas, mas também qualquer pessoa que viesse pedir uma mentoria, um conselho. Ele sempre estava lá para ajudar, muitas vezes com empréstimo, até financeiramente. Mas quando ele faleceu, eu entendi que eu precisava continuar esse legado dele. Eu precisava seguir esse legado dele. E eu entrei num programa de empreendedorismo na televisão, que foi o Shark Tank, e foi muito gratificante você poder fomentar. Mas toda essa exposição, eu acho que ela é muito positiva, porque
é muito gratificante quando você ouve que você, por uma coisa que você falou, por um exemplo que você deu, você aplicou na sua própria empresa, alguém transformou a sua própria vida. Eu tenho seguidores, maioria mulheres mesmo, dos meus seguidores, mas tem muitos homens também. Eu me lembro agora de um caso de um homem que tem uma pizzaria e por causa de um insight justamente sobre franquias, ele transformou o negócio dele, expandiu a rede dele, enfim, isso é muito gratificante. Mas tem uma pergunta que você mais escuta? Por onde começar? Por onde começar? Por onde começar? Por onde começar? E qual é a sua resposta? As pessoas me falam assim, eu tenho uma ideia e eu não posso contar para ninguém porque a minha ideia, o que eu falo é que ideia não vale nada. O que vale é sua capacidade de execução. É o suor? É o suor e é mais do que o suor. Lógico, não tem ninguém bem sucedido que eu conheça que não trabalhe duro. Mas eu acho que tem que trabalhar com inteligência, a gente tem que trabalhar com uma visão. Primeira característica que o empreendedor precisa ter é a coragem. Você precisa ter coragem, sair de uma inércia e realizar alguma coisa. Muitas vezes sair de um trabalho com uma remuneração fixa, se arriscar. Sem se arriscar, não tem como. Depois você precisa ter uma visão de futuro, algo que você almeje e que você queira chegar lá. Para você ter um motivo para ter a disciplina de levantar da cama todos os dias, ir lá e fazer acontecer. E eu acho que essa visão é muito importante, assim, porque não adianta você ter uma ideia, um diferencial, se você não faz o básico muito bem feito e se você não arregaça as mangas, vai trabalhar todos os dias e se você não sabe aonde você quer chegar. Sandra, nesses mais de 20 anos na companhia, vocês, em determinado período, vocês tiveram muita dificuldade de contratar costureiras e mão de obra especializada. Vocês ainda estão com essa dificuldade? A gente tem um programa hoje, nossa fábrica fica numa cidade do interior do Ceará, em Maranguape, terra do Chico Anísio. E a gente tem vários programas de capacitação, programas sociais mesmo, e que formam pessoas não só para trabalhar na nossa indústria, mas também para trabalhar no mercado. E a gente hoje, então, tem um certo know-how já de como conseguir atrair talentos, atrair pessoas para poderem trabalhar na nossa indústria. A gente formou um polo na região, onde até nas cidades vizinhas a gente tem facções que também são capacitadas para atender a nossa demanda. Então, hoje em dia, acho que a gente está numa situação Melhorou. mais bem resolvida. Não tem uma escassez aí de mão de obra especializada? Olha... Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu entrevisto CEOs de outros setores, por exemplo, construção civil, e eu já escutei de 3 grandes, aqui no programa mesmo, falando que está tendo um apagão de mão de obra. É claro que eu estou falando do setor deles. Primeira vez que eu estou falando com uma CEO de uma marca muito conhecida, né, do varejo. Você, como é que você tem avaliado? Pelo que eu estou vendo, não tem, então, um apagão de mão de obra no seu setor. Sabe o que tem uma dificuldade? Das pessoas que entram num tipo de auxílio, tipo Bolsa Família, tipo um seguro-desemprego. E essas pessoas que não querem trabalhar e que querem ter as coisas de um jeito mais fácil. Mas, por outro lado, eu vejo que tem muitas pessoas ambiciosas que querem ser alguém na vida, que são lá do interior do Ceará e que querem trabalhar, ser útil para a sociedade e sair daquele lugar, quem sabe ter suas conquistas e ir além. Então, por isso, eu acho que assim, a gente tem que buscar essas pessoas, a gente tem que atrair esses talentos. E tem, pelo que você falou, tem. Que bom. Que bom. Que bom que a gente tem. Bom, quantos % da fabricação de vocês hoje vai para as lojas franqueadas? É mais da metade? Sim. Mais da metade. Hoje o canal de franquias representa 70% do nosso negócio, outros 30% o canal multimarca, que é um canal muito relevante. A gente tem quase 3 mil clientes multimarcas e é a nossa origem, né? A gente tem um carinho muito grande por esses clientes. E vocês têm um comércio eletrônico também? Também tem o comércio. Mas ele não é tão forte. É muito comparado forte, com a força do varejo, do varejo, né, da franquia. Não, hoje ele é bem relevante, ele acaba se misturando hoje por causa do omnichannel. A gente atende, lógico, uma parcela das pessoas que compram pelo nosso e-commerce através do próprio site,
através do centro de distribuição, mas hoje muito do que as pessoas compram online saem das lojas. E esse modelo tem sido muito vencedor, porque a gente não tem que se preocupar com aquele faturamento, né, sai da nossa fábrica ou sai da loja do meu franqueado. Sandra, qual que é o momento atual da moda no Brasil? A moda no Brasil, ela já passou por várias fases. E é uma ótima pergunta, porque é uma boa oportunidade para eu falar do meu setor, do nosso core, que é a moda íntima, né? Isso. Que a moda íntima, ela fica nos bastidores, ela está lá escondida, atrás da roupa exterior. E ela tem uma importância, assim, uma relevância muito grande, muito importante. Primeiro porque ela não é nichada, todo mundo usa, todo mundo tem que usar seu underwear, é aquela proteção, tem aquela parte funcional. É a primeira peça de roupa em contato com a sua intimidade. É aquela roupa que você vai usar em todos os momentos da sua vida, desde que você se entende por gente até quando você for partir. E a gente veste para nós mesmos, a gente não veste para o outro. A moda também, ela tem um papel fundamental na nossa autoestima. Principalmente a moda íntima, porque do jeito que a gente se sente por dentro, a gente exala. Então, se eu estou me sentindo bonita por dentro, eu vou exalar essa beleza. Se eu estou me sentindo confiante, eu vou exalar essa autoconfiança. E assim eu vou conseguir conquistar o que eu quiser. A moda no Brasil já passou, então, por várias fases e eu acho que a gente já teve... E ela é uma expressão da nossa cultura através dos tempos. É uma questão até antropológica. Quando a gente pensa que a moda íntima, no caso, ela pode influenciar na medicina, na saúde das pessoas, na arquitetura. Eu falo isso porque na época dos espartilhos, você via aquelas cinturinhas de vespa, sabe? Aquelas mulheres com espartilhos. E tinha mulher que tirava a costela para poder ficar com aquela cinturinha. E aí depois vinham aquelas ancas, né? As saias bem amplas. E aí você tinha que ter portas duplas para essas mulheres passarem. E depois veio uma volta mais para o slim, para o natural, até que no final dos anos 90 e início dos anos 2000, veio a questão das bombshells, né? Aquelas curvas mais voluptuosas e os sutiãs com enchimentos. E aí os implantes de silicone, né? As mulheres colocando implantes de silicone nos seios. E hoje eu vejo que está uma volta mais para o natural, de novo. As mulheres que fizeram os implantes estão fazendo explantes e essa naturalidade, o conforto tem prevalecido. E eu acho que para o futuro é por esse caminho que a gente vai. Agora, o setor, qual que é o impacto para o setor de moda? Os estrangeiros, quando eu falo estrangeiro, é os asiáticos e os chineses. Qual que é o impacto? Tem um impacto forte aí? Olha, tem, porque eles têm uma inovação em termos de tecnologias têxteis que são importantes e relevantes para o nosso setor. A gente tem um parque industrial, principalmente quando se refere à matéria-prima, que está um pouco defasado, tanto no Brasil quanto na Europa. E hoje eles, bem ou mal, ditam moda nesse quesito. Mas o que eles não têm é a nossa modelagem, o nosso acabamento. Quando a gente compra uma peça de uma marca como a Hope, a gente quer o quê? A gente quer conforto, a gente quer qualidade, são os principais atributos que a gente tem na nossa marca, mas a gente quer também a durabilidade e a gente quer também o estilo de se sentir bonita de dentro para fora. A questão da durabilidade, para mim, é o principal fator de sustentabilidade, que hoje na moda é super importante, e é um grande diferencial para a gente poder conquistar o coração dos nossos consumidores. Ainda falando sobre o momento da moda no Brasil, né? Foi um bom ano de vendas? Olha, o ano começou muito bom. A gente, por uma série de estratégias, nos últimos 2 anos, a gente está crescendo, se juntar 2024 com 2025, mais de 50%. É muito acima do que o mercado está crescendo, não é o normal,
mas é devido a essas estratégias, principalmente fundamentadas em ampliar o nosso mercado endereçável. A gente criou linhas mais acessíveis e no ano passado a gente teve um crescimento muito expressivo. Nesse ano começou também com esse mesmo crescimento e deu uma desacelerada agora nesses últimos 3 meses, no segundo semestre. Deu uma desacelerada, tá. Eu vejo que isso foi muito fruto por causa do endividamento das famílias brasileiras, poder de compra diminuindo, o fluxo está diminuindo também, mas a gente está otimista agora para o final de ano. Deixa eu trazer uma curiosidade da marca, porque a marca, ela foi pioneira, ela foi responsável pelo primeiro merchandising na TV brasileira. Merchandising é aquela propaganda que aparece dentro de um programa de televisão, de uma novela. No caso, foi uma novela, a novela Roque Santeiro, da TV Globo, em 1985. E tinha nesse merchandising um incentivo para que lingeries, pijamas se tornassem itens de moda para deixar as mulheres mais confiantes e mais poderosas. Mulher poderosa. Isso em 1985, hein? Esse conceito permanece? Permanece. E a gente fala na Hope que a mulher é a nossa inspiração, é a razão da gente existir, apesar de hoje ter produtos para homens também. Mas a inovação é a essência dos nossos negócios. E inovação não é só na comunicação, como é o caso do primeiro merchandising numa novela no Brasil, mas também em todas as áreas. São produtos inovadores, a gente tem que sempre antecipar as tendências, antecipar as necessidades das pessoas que elas ainda nem sabem que elas vão querer consumir. A gente tem que inovar também em processos produtivos, a gente tem que estar sempre em cima da tendência de comportamento dos consumidores, que assim a gente consegue essa inovação. Quer dizer, uma executiva do seu porte comandando uma empresa que fatura milhões de reais com tantas franquias pelo país, você, além de tudo, você é mãe de 3 rapazes, 3 homens. Adultos já. Como é que 3 adultos? Quantos anos eles têm? 27, 25 e 20. Caramba! Você foi mãe jovem, então, né? Fui, comecei cedo. Você tá com uma menininha, né? Uma menina de 2 anos. Mas a minha tem 2 anos, Aproveita que passa rápido. Passa rápido, né? Todo mundo me fala isso. Sandra, como é que você alia todo o seu trabalho, que é um trabalho pesado mesmo, exaustivo, você passa muitas horas ali dentro, com a sua vida pessoal? É uma coisa só, né? Eu não tenho pelo menos dupla personalidade. Liga o botão do profissional, depois liga o botão pro pessoal? Não muito. E eu vejo que quem busca esse equilíbrio, o tal sonhado equilíbrio, acaba morrendo na praia. Eu falo que a gente tem que se acostumar com esse desequilíbrio, porque tem momentos que a situação lá em casa vai pegar, principalmente quando eles eram pequenos, agora não me dão mais trabalho, mas quando são pequenininhos, tem que ir na escola, tem que socorrer em alguma coisa, fica doente, e aí a gente tem que puxar mais para um lado. E, por outro lado, tem momentos na empresa que eu acho que a gente passa por uns sprints, sabe? Aqueles momentos que a gente tem que dar tudo de si para depois entrar num momento mais calmo. Mas é a gente ir se virando como é possível. Sandra, qual que é o maior desafio de empreender no Brasil? Eu diria que é a mudança de regras a todo momento. Quem empreende no Brasil é resiliente. O lado bom é que a gente se torna muito resiliente. Quem dá certo no Brasil daria certo em qualquer lugar do mundo. E eu acho que essas mudanças de regra, elas não são só para o futuro. Às vezes até o passado pode mudar, né? No nosso caso. Então, é uma desvantagem, é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo acho que cria na gente essa resiliência. Hoje, o que é ser chique? Chique? Olha, essa é uma pergunta que me fazem muito na internet. Muito? É que você está no setor de moda, né? Lingerie. Isso. O que é ser chique? O que é ser elegante? O que é ser elegante e chique? Eu acho que é você ter uma certa coerência com a sua personalidade, com a imagem que você quer passar. Eu vejo que as pessoas que tentam forjar uma personalidade que não é a dela,
acaba tendo alguma coisa esquisita lá, fique coerente e aí não dá certo. Eu acho que a gente tem que buscar sempre essa coerência. Foco em 2026, bom, você já falou, né? Dobrar o faturamento lá das franquias, né? É bater R$1 bilhão? Esse ano os nossos canais ao varejo vão faturar mais de 800 milhões. No ano que vem a gente deve passar de R$1.200, R$1.300, mas é uma ambição positiva, que eu chamo assim. Eu acho que é um marco, não tem dúvida, né? Quando você faz a virada do R$1 bi, mas cada vez mais pensando na relevância não só dos nossos consumidores, mas também dos nossos franqueados, que é o nosso principal modelo de expansão. Pergunta clássica aqui do Show Business, Sandra, quem é ou quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Meu pai é uma pessoa que une nos dois universos, né? Tanto na vida pessoal quanto nos negócios, um exemplo de empreendedor, com humanidade, com ética, enfim, um dos raros empreendedores que conseguem unir esses dois lados. Mas sabe, Bruno, eu sou uma pessoa muito curiosa, estudiosa. Sempre gostei muito de ler. Não gosto de ler romances, eu gosto de ler biografias, histórias reais de pessoas que fizeram. Eu tenho muita admiração por pessoas como meu pai, como o Miguel Krisner, que você citou aqui, do zero. Meu pai vinha de uma família muito humilde, lá no Líbano, e chegou no Brasil com centavos no bolso e construiu uma empresa multimilionária. E essas pessoas, elas causam um impacto na sociedade gigantesco, não só na família, nas pessoas que a gente emprega, mas imagina, são mais de 10 milhões de peças que a gente faz todos os anos. Então, 10 milhões? Olha quantas pessoas não são impactadas pelo que a gente faz. Então, eu tenho uma profunda admiração por empreendedores, principalmente esses que começaram do zero, e brasileiros, internacionais. Eu estou sempre de olho, sempre lendo essas biografias e elas me inspiram muito. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Sandra Chaio, a líder, a comandante. Tem um cargo? Sou diretora institucional. A diretora institucional, a grande líder da Hope. Obrigado pela presença. Obrigada, Bruno.